A direita e a esquerda vão seguir lutando pela apropriação dessas cores da bandeira e do verdadeiro patriotismo. E isso tem origem na maneira como nascemos e quando nascemos, e pela forma como historicamente fomos legitimando essa simbologia. Por que até hoje os políticos e as militâncias tentam se apropriar das cores da bandeira nacional? Isso é um assunto muito atual, como você deve saber. Até pouquíssimo tempo, especificamente um dos espectros políticos se apropriava do verde e do amarelo, o que até causou em muita gente um desânimo em apelar a essas cores, mesmo em plena Copa do Mundo. Agora, em 2025, isso parece ter mudado um pouco, e a razão dessa mudança tem a ver com o uso da bandeira dos Estados Unidos por essa mesma militância que até então ostentava o verde e o amarelo. Mas é possível servir a dois senhores? Quando se trata de patriotismo, não. Isso porque a bandeira e os símbolos nacionais permanecem fortes em seu simbolismo. São o patrimônio mais valioso no mercado da influência política. No altar ou no pódio da defesa e da promoção nacional, só existe um lugar no topo. E a razão disso é que ainda vivemos numa lógica de nacionalismos e de estados nacionais, que divide o mundo em comunidades unidas por instâncias políticas, históricas, culturais, linguísticas, entre outras. E o Brasil nasceu como país numa época de renovação desse sentimento nacional, que foi o início do século XIX. Os países ocidentais, em grande parte, se liberalizavam e as constituições nacionais eram criadas. O Brasil já nasceu como uma nação liberal e constitucional. Dentro desse contexto, os agentes responsáveis pela criação e viabilidade desse novo país sabiam exatamente o poder que tinham as cores e os símbolos nacionais. Nesse sentido, provavelmente Dom Pedro I não estaria surpreso com a tentativa de apropriação do verde e do amarelo, mas também estaria satisfeito, com certeza, porque o verde e o amarelo tinham relação direta com ele e com sua família. Quem também estaria feliz, certamente, é Jean-Baptiste Debré, ninguém mais, ninguém menos do que o criador da nossa bandeira. Não exatamente como é hoje, mas já uma bandeira que era verde com um losango amarelo sobreposto. Quando nasce o Brasil, depois da independência proclamada, e sendo sagrado Dom Pedro I como imperador, Debré logo se encarrega da criação de uma bandeira. Mas por que ele? Ele fazia parte da missão francesa, missão artística francesa, chamada ao Brasil por Dom João VI depois de 1815, quando Napoleão é finalmente derrotado na Europa. Os artistas dessa missão eram em grande parte da corte de Napoleão e preferiram sair da França depois da sua queda. Por isso, não é à toa que a bandeira do Brasil é formada por um losango de uma cor sobreposto a uma outra cor. As bandeiras das legiões napoleônicas tinham também o mesmo desenho, mas com cores diferentes, claro. E como você deve saber, o verde era a cor da Casa de Bragança, família de Dom Pedro I. E o amarelo, a cor da Casa de Habsburgo, tradicional casa real austríaca, da imperatriz Dona Leopoldina. O brasão dessa casa real já era sobreposto a um losango amarelo. Por fim, Debré criou o brasão imperial que estava no centro da bandeira. E esse é o elemento que mudou, sendo substituído depois pelo círculo azul que conhecemos hoje, as estrelas e o lema Ordem e Progresso, que foi criado depois da instauração da República em 1889. E isso é muito forte. A mudança de regime foi um período de renovação forçada de símbolos nacionais, no qual os republicanos tinham que criar uma simbologia própria, mas ainda assim com uma certa legitimidade. Tirar o brasão da família imperial era esperado, mas as cores verde e amarela foram mantidas, apesar do surgimento de outras ideias, de outras cores possíveis. Certamente isso conferiu mais profundidade no significado dessas cores, que até hoje são fonte de apropriação. Claro que depois de 1889 as cores são atribuídas às matas e ao ouro do Brasil, mas o próprio Dom Pedro I havia feito essa relação quando da criação da bandeira, para poder talvez criar laços mais fortes entre as cores da família e o contexto brasileiro. Já o azul do céu com as estrelas tinha a intenção de representar o céu da noite de 15 de novembro de 1889, quando o golpe militar que instaurou a República foi efetivado. Mas perceba que até hoje
é o verde e amarelo que caracterizam mais fortemente a nossa identidade. A direita e a esquerda vão seguir lutando pela apropriação dessas cores da bandeira e do verdadeiro patriotismo. Isso tem origem na maneira como nascemos e quando nascemos, e pela forma como historicamente fomos legitimando essa simbologia. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Meirelles e te convido a seguir aqui o canal e o perfil Brasil Depois do Brasil. Ajude a construir esse passado.